Guerra Bruxa Mundial. A Guerra Bruxa Global foi um conflito bruxo em grande escala, travado principalmente na Europa continental, mas também ocorreu em outras partes do globo, como os Estados Unidos da América, coincidindo com a Segunda Guerra Mundial Trouxa e finalmente terminando em 1945. Esta guerra foi iniciada pelo bruxo das trevas Gellert Grindelwald e seus acólitos, que tinham a intenção de abolir o Estatuto Internacional de Sigilo em Magia. Grindelwald acabou sendo derrotado em um duelo com Albus Dumbledore e preso em Nurmengard. História: 1899. No vilarejo de Godric's Hollow, no oeste inglês, durante o verão de 1899, Alvo Dumbledore conheceu Gerardo Grindelwald, sobrinho neto da vizinha da família, Batilda Bagshot, que também foi uma das bruxas e historiadoras mágicas mais famosas da Era Moderna. Os dois meninos instantaneamente gostaram muito um do outro e imediatamente cultivaram uma amizade profunda, já que ambos eram feiticeiros incrivelmente poderosos e jovens igualmente brilhantes e talentosos. Grindelwald então começou a contar a Dumbledore sobre seu ponto de vista honesto sobre a bruxaria. Ele secretamente acreditava firmemente que o mundo mágico não deveria precisar se esconder do mundo trouxa. Grindelwald disse a Albus que não gostava muito da Estátua Internacional de Sigilo, alegando que era apenas um meio de as autoridades mágicas internacionais imporem métodos corruptos e antiéticos para fazer bruxas e bruxos obedecerem a leis que eram patéticas e desnecessárias. Grindelwald tinha fortemente o idealismo de que a magia era algo concedido não apenas pela natureza, mas por um poder superior como um presente apenas para indivíduos raros. Gellert imediatamente descobriu que Dumbledore estava de acordo. Se isso foi devido à crença verdadeira da parte de Dumbledore ou de outra coisa, não está totalmente claro. Eles também acreditavam que os magos foram dotados de seus poderes mágicos por uma razão, para que pudessem governar a população não mágica. Foram essas muitas crenças compartilhadas que levaram Dumbledore e Grindelwald a fazer um pacto de sangue, uma unidade mágica que requer duas amostras de sangue que sela os dois criadores em um forte vínculo de unidade e também os proíbe de causar qualquer dano ou morte um ao outro, em qualquer circunstância. No entanto, Grindelwald foi forçado a deixar Godric's Hollow depois de ter um duelo com Dumbledore e seus irmãos mais novos, Aberforth Dumbledore e Ariana Dumbledore, no qual Ariana morreu tragicamente. O duelo nasceu de uma discussão acalorada entre Albus, Aberforth e Gellert, causado por Aberforth repreendendo Albus por sua negligência com Ariana para realizar seus planos de uma revolução pacífica com Grindelwald. Algum tempo depois de deixar Godric's Hollow, Grindelwald soube das Relíquias da Morte. Embora ele considerasse a Pedra da Ressurreição e a Capa da Invisibilidade sem sentido, ele desejava a Varinha das Varinhas, e algum tempo depois de 1899, ele a roubou secretamente de Mikhail Gregorovitch, um famoso fabricante de varinhas que a possuía. Mais tarde seria revelado que Grindelwald fugiu da Grã-Bretanha, porque secretamente sabia que Dumbledore era o mais poderoso e habilidoso dos dois. Além disso, Grindelwald também roubou o pingente do Pacto de Sangue, apesar do fato de que a amizade dele com Dumbledore estava arruinada. Mesmo assim, Grindelwald ainda mantinha um profundo respeito e um forte amor por Dumbledore em segredo. Nos anos seguintes, Grindelwald se estabeleceu na Áustria e começou a revolução que pretendia realizar com Dumbledore. Assim, ele se tornou um mago das trevas extremamente poderoso e habilidoso, usando a frase, para o bem maior como seu lema. Gellert então continuou sozinho com sua revolução sombria. Ataques de Grindelwald, de 1910 a 1926. Ascensão dos exércitos de Grindelwald. Nos anos seguintes, Grindelwald começou sua campanha de violência, e seu poder cresceu rapidamente em toda a Europa, mas a Grã-Bretanha saiu totalmente ilesa, devido ao Pacto de Sangue tornando Grindelwald incapaz de voltar para lá. Nesse momento, Grindelwald também construiu o castelo de Nurmengard, uma fortaleza na zona rural da Áustria, que serviu como seu quartel-general e também como prisão para seus oponentes. Ele também reuniu rapidamente um grupo de seguidores, um exército de magos e bruxas seguindo ele e sua missão, a Aliança. Devido à sua obsessão pelas Relíquias da Morte, Grindelwald adotou o símbolo das relíquias, o brasão da família medieval Peverell, como seu. Seus ataques e riscos de exposição que causava espalharam o medo entre os bruxos em todo o mundo, e ele e seus fanáticos tornaram-se amplamente temidos, mesmo em lugares onde não eram ativos. A ameaça que Grindelwald trouxe chamou a atenção de autoridades internacionais, como a Confederação Internacional dos Bruxos. Uma caçada mundial aos magos começou por Grindelwald, e se intensificou quando os ataques que ele causou começaram a expor o mundo mágico. A certa altura, ele quase foi pego na Suíça, mas Grindelwald escapou por entre seus dedos, de acordo com a presidente do Macusa, Serafina Picqueri. Ataque à cidade de Nova York.
Em 1926, a reputação de Albus Dumbledore disparou, quando um artigo foi publicado pelo Profeta Diário, no qual este havia descoberto 12 usos de amostras de sangue de várias espécies de dragões ao lado do célebre alquimista Nicholas Flamel. Flamel confiou a Dumbledore vários objetos mágicos poderosos que poderiam ajudar profundamente a reforçar ainda mais a Grã-Bretanha de quaisquer possíveis ameaças feitas por Grindelwald. Ao mesmo tempo, Serafina Picquery, a presidente do Congresso Mágico dos Estados Unidos da América, MACUSA, autorizou muitas negociações secretas com o Ministério da Magia britânico, em uma tentativa de fortalecer quaisquer possíveis terras fracas e expostas que pudessem cair sob ataque instantâneo dos acólitos. Desconhecido para ninguém, Grindelwald se aventurou na cidade de Nova York, e secretamente se disfarçou como Percival Graves, o chefe do Departamento de Execução das Leis Mágicas do MACUSA usando a poção Polissuco. Grindelwald estava procurando por um Obscurial, uma criatura mágica das trevas incrivelmente poderosa e mortal, quem o Bruxo das Trevas ouviu rumores sobre isso à espreita nos túneis subterrâneos do metrô da cidade. Enquanto ele foi capaz de identificar Credence Barebone, um jovem bruxo igualmente poderoso, mas altamente instável, como o Obscurial, ele foi incapaz de controlar o poder destrutivo de sua forma animaga, que Grindelwald secretamente desejava que Dumbledore fosse morto no caso de seu ex-melhor amigo tentar impedir sua revolução, e foi finalmente capturado pelos esforços combinados de vários aurores do MACUSA, Newt Scamander e Tina Goldstein. Isso marcou a primeira vez que Grindelwald foi derrotado e capturado pelas autoridades que ele conseguiu escapar habilmente por quase 9 anos. Grindelwald foi posteriormente preso nas profundezas do Ministério da Magia americano pelo presidente Picquery, e teve sua língua cortada para que ele não pudesse tentar manipular nenhum de seus guardas. No entanto, a essa altura, Grindelwald conseguiu influenciar o antigo funcionário leal do MACUSA, Abernathy, para o seu lado e planejou uma fuga elaborada com a ajuda de Abernathy. O plano funcionou, e Grindelwald escapou apenas quase 6 meses após sua captura e fugiu da América, eventualmente indo para Paris, França. Prelúdio para a Guerra, 1927. Revolta contra o MACUSA. Em 30 de maio de 1927, Gellert Grindelwald seria transferido para a Europa pela Confederação Internacional dos Bruxos para que fosse julgado por seus crimes. O prisioneiro que se pensava ser Grindelwald, sendo enviado para a Europa em uma carruagem encantada, foi descoberto como sendo funcionário do MACUSA, Abernathy, usando a poção Polissuco, e a carruagem foi atacada pelo verdadeiro Grindelwald. Rapidamente, Grindelwald derrotou todos os aurores que o guardavam, matando a maioria deles usando a maldição dos raios e a transfiguração, antes de escalar pessoalmente Rudolf Spielmann, um representante da ICW que fazia parte do grupo que transportava o Bruxo das Trevas, da carruagem. Spielmann sobreviveu, no entanto, e logo voltou a Londres para avisar a divisão ICW no Ministério da Magia britânico sobre a fuga de Grindelwald. Assassinato de Irma do Gardo. Após sua fuga, Gellert Grindelwald reagrupou-se com Abernathy e vários outros membros dos acólitos em Paris, França, onde ele ordenou que seus seguidores assassinassem um rico casal de trouxas, a fim de usar sua mansão como base temporária. Ele também ordenou silenciosamente que Amelia Carroll se livrasse do filho pequeno do casal, embora Gellert tenha optado por não testemunhar esse ato e até tenha causado a ele algum grau de dor emocional. Posteriormente, Grindelwald ordenou Gunnar Grimson, um caçador de recompensas na folha de pagamento do Ministério da Magia britânico, que também foi uma toupeira para Grindelwald, para matar Irma do Gardo, a babá e guardiã de Barebone, depois que Grindelwald descobriu que Credence estava vivo e se escondia em Paris, como parte de sua trama para colocar Credence do seu lado. A trama funcionou e Credence começou a se voltar contra os inimigos de Grindelwald. Além disso, apesar de não poder atuar pessoalmente, Grindelwald usou Grimson para monitorar as ações do Ministério, principalmente as de Torquil Travers, o chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia. Através de Grimson, Grindelwald soube da localização de Dumbledore e do fato de que Dumbledore havia criado uma rede secreta muito poderosa e influente de bruxos, bruxas igualmente famosos e proeminentes dedicados a impedir Grindelwald a qualquer custo. Embora irritado com essa revelação, Grindelwald ainda se recusou a atacar a Grã-Bretanha, pois estava muito bem protegida, e o fato de Dumbledore ser o único bruxo que Grindelwald temia muito e que o superava em todos os sentidos. Infiltração do Ministério da Magia francês. Pouco depois do assassinato de Dugardo, Tina, não tendo conseguido encontrar Credence primeiro, encontrou-se com Newt, a quem ela amava secretamente e que a procurava em troca. Juntos, eles se infiltraram disfarçados no Ministério da Magia francês, onde foram forçados a fugir de inúmeras criaturas e descobriram que Grindelwald estava planejando uma manifestação secreta em Paris, pois o Bruxo das Trevas já havia espalhado seu terror também pela França. Batalha no mausoléu da família Lestrange.
Enquanto isso, uma delegação de oficiais do Ministério chegou à Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, na Escócia. Entre a delegação estavam Travers, Teseu Scamander, irmão mais velho de Newt e Auror Chefe, e Leta Lestrange, noiva de Teseu, amiga de infância de Newt e assistente de Travers. Tentar recrutar Dumbledore pessoalmente para encontrar e prender Grindelwald, já que suas ações não podiam mais ser ignoradas e estavam arriscando muito a exposição do mundo mágico. Ficou instantaneamente claro que quase todos os membros da delegação eram ex-alunos de Hogwarts, e que a maioria deles, incluindo Teseu e Leta, foram ensinados pelo próprio Dumbledore. Isso foi evidenciado por seu respeito extremo e claro por Dumbledore, o que irritou Travers, que não tinha Dumbledore em alta conta, mas admitiu que era o único com as habilidades e recursos para ajudar a virar a maré da guerra. No entanto, Dumbledore recusou a oferta de Travers, alegando que havia uma razão pela qual ele não poderia confrontar Grindelwald, mas que não tinha liberdade para falar sobre isso com ninguém. Furioso, Travers chamou Dumbledore de covarde e decretou que Dumbledore não ensinaria mais defesa contra as artes das trevas. Apesar disso, Armando de Pé, o diretor de Hogwarts, quase imediatamente contratou Dumbledore como novo professor de transfiguração, e também o nomeou vice-diretor. Dumbledore também teria uma conversa franca com Leta, dizendo que ela era melhor do que a maioria de sua família, uma linhagem de sangue puro com crenças supremacistas. Ele também confiou a Teseu a vigilância secreta de Travers e seus movimentos. De volta a Paris, no mausoléu da família Lestrange no cemitério Père Lachaise, Grindelwald realizou seu comício secreto, com a presença de milhares de bruxas e bruxos que compartilhavam de seu idealismo para subjugar os trouxas a serviço do mundo mágico. Lá, ele fez um discurso empolgante, no qual compartilhou sua visão idealista dos trouxas, bem como sua visão do futuro, que revelou conter outra grande e terrível guerra. Grindelwald então de repente divulgou que um número desconhecido de aurores havia se infiltrado secretamente no comício com a intenção de prendê-lo. Reconhecendo abertamente o batalhão de aurores, Grindelwald os convidou para seu círculo interno. Grindelwald então apontou que o que as autoridades internacionais consideravam seus crimes, ele as considerou ações necessárias para criar um futuro melhor para os bruxos. Grindelwald então ordenou que seus seguidores desaparatassem da cena, antes de confrontar pessoalmente a horda de aurores sozinho. Quando Teseu, que liderava os aurores, colocou seus homens para enfrentar Grindelwald, este instantaneamente conjurou um círculo de fogo negro protetor ao seu redor usando a varinha das varinhas, e acrescentou um encantamento destinado a testar a lealdade de seus seguidores. Aqueles que entrassem com total fidelidade e acreditassem em sua causa sobreviveriam. Aqueles que não o fizessem seriam engolidos e pereceriam. Vinda Rosier, Kenny Goldstein, Credence Barebone, Abernatia, Kraft, Nagel, Macduff, Carroll e alguns dos aurores de Teseu, todos se juntaram a Grindelwald no círculo e começaram a disparar. Crow não era verdadeiramente leal a Grindelwald, portanto, morreu atravessando o fogo. Ele não seria o primeiro. Muitos aurores morreram fugindo ou lutando quando Grindelwald manipulou o fogo para funcionar como uma arma também, enviando-o para aniquilá-los quase imediatamente. Grindelwald então começou a zombar de Newt, tendo descoberto que ele estava trabalhando secretamente para Dumbledore no reconhecimento e monitoramento dos movimentos de Grindelwald pela Europa, e também perguntou a Newt se ele achava que Dumbledore realmente lamentaria por ele. Em seguida, Grindelwald lutou contra ele e Teseu, dominando facilmente os dois, embora ele tenha admitido que ficou impressionado com suas habilidades mágicas, já que ambos eram bruxos muito jovens. Quando ele viu Leta, que exigiu que ele parasse de tentar machucar sua noiva e melhor amiga, ele a ofereceu para se juntar a ele, recitando como ele sabia tudo sobre a família Lestrange e sua história como supremacistas bruxos. Ela se recusou, no entanto, e instantaneamente tentou atacá-lo, apenas para Grindelwald desviar facilmente seu formidável feitiço estuporante e, finalmente, ser morto pelo bruxo das trevas quando ele acenou com a varinha, fazendo com que o fogo azul engolisse e desintegrasse Leta. Furioso com a perda de um recruta tão promissor, Grindelwald desencadeou o fogo azul mortal com força total, deixando correr desenfreado com a intenção de incendiar toda Paris, pois alegou que secretamente desprezava a cidade. Quando Grindelwald desaparatou, os heróis restantes se uniram ao próprio Nicolas Flamel para salvar a cidade. Seus esforços funcionaram, e pouco tempo depois, eles se aventuraram em Hogwarts, para que Newt pudesse falar diretamente com Dumbledore. Newt e Teseu perderam tragicamente sua amada Leta, o que finalmente obrigou Newt a se juntar abertamente à guerra. Os heróis viajaram para Hogwarts para se encontrar com Dumbledore, onde Newt implorou emocionalmente para que ele os ajudasse.
Lá, Scamander apresentou o frasco que seu pelúcio Ted havia descoberto e roubado secretamente de Grindelwald durante a reunião, que era o pacto de sangue de Dumbledore e Grindelwald, supondo que era a única razão secreta pela qual Dumbledore não poderia enfrentar o próprio Grindelwald. Agora que estava na posse de Dumbledore, este disse a Newt que pode haver uma maneira de destruí-lo, e, finalmente, Dumbledore concordou em se juntar ao movimento de resistência contra seu ex-melhor amigo. Quase imediatamente, Dumbledore assumiu a liderança total da resistência contra Grindelwald, trabalhando com o Ministério para aprovar várias novas legislações que começaram a mudar o rumo da guerra. Exércitos, de 1927 a 1930. Em seu quartel-general, o castelo de Normengard, nos Alpes, Grindelwald presenteou Credence com uma varinha própria e finalmente revelou a Credence sua suposta verdadeira identidade, Aurelius Dumbledore, o irmão mais novo distante de Alvo Dumbledore. Grindelwald afirmou que Dumbledore queria assassinar Aurelius, e que somente juntos eles teriam uma chance contra ele e seus aliados. A candidatura de Grindelwald a um cargo político. Quando o mandato do Supremo Mugwump Penton Vogel chegou ao fim em 1932, uma eleição foi convocada para substituí-lo. Grindelwald queria fazer campanha para o cargo, concorrendo com nomes como Liu Tong e Vicência Santos. Durante as eleições, Qilin, uma criatura chinesa, estava se curvando ao futuro Mugwump. Grindelwald ordenou que seus acólitos, Credence Barebone, Vinda Rosier e Carroll obtivessem um Qilin na China. Até então, Grindelwald havia aparecido em um cartaz de procurado por crimes graves e cruéis contra o mundo mágico. À medida que a data da eleição se aproximava, e começaram a crescer os temores de que Grindelwald pudesse tentar contestar a eleição motivado por sua base enérgica, a Confederação Internacional dos Bruxos deveria concluir sua investigação sobre as atividades de Grindelwald e anunciar que novas acusações seriam feitas contra ele. Vogel anunciaria os resultados em uma reunião no Ministério da Magia alemão em Berlim. Ambos os candidatos, e seus seguidores, viajaram ao ministério para o anúncio. Para horror, desgosto e descrença da maioria dos bruxos presentes na reunião, Grindelwald foi absolvido devido a evidências insuficientes existentes para processá-lo. O primeiro exército de Dumbledore. Albus Dumbledore confiou a Newton Scamander para iniciar seu próprio exército com bruxos e bruxas intrépidos para lutar contra Grindelwald, sua aliança e seus seguidores. Dumbledore, à margem, não podia lutar porque ainda tinha o pacto de sangue que precisava destruir. Newt montou uma equipe, composta por Teseu Scamander, Eulalie Hicks, Yusuf Kama, Jacob Kowalski e Bunt Broadacre, para enfrentar o Dark Wizard. Uma vez formados, eles viajaram para o castelo de Hogwarts para se encontrar com Albus Dumbledore. Uma vez lá, eles se encontraram com ele e a professora Minerva McGonagall no salão principal. Mais tarde, Dumbledore esperou com Bunt por Newt, Teseu, Jacob e Lily na sala precisa. Havia 5 malas idênticas esperando por eles, em uma delas estava Qilin escondido. Dumbledore perguntou a Newt se ele sabia qual das malas era real, ao que Newt respondeu que não sabia. Dumbledore respondeu que era bom, porque se soubesse, o plano não funcionaria. Dumbledore planejou com sucesso um plano de fuga caso os homens de Grindelwald atacassem. As 3 malas continham livros encantados, goles, balaços e doces de Jacob que atacariam os acólitos de Grindelwald em caso de problemas. Todos, exceto Albus, pegaram uma mala e todos usaram uma chave de portal da cerimônia Qilin para a Câmara Magistral da Magia Antiga no botão. Dumbledore e Jacob vão primeiro, o resto segue. Duelo entre Albus e Credence. Enquanto Dumbledore caminhava por uma rua em um dia de neve, ele percebeu que Credence o estava seguindo, sua varinha na manga e pronto para atacar. Ele atravessou a rua e parou em frente a uma vitrine, usando o reflexo para enxergar seu perseguidor. Dumbledore usou sua magia em um floco de neve caindo, soprando pela janela, acima dos carros que cruzavam as ruas e tocando Credence na testa antes de se dissolver em vapor. O bruxo mais velho virou-se para encará-lo, e Credence perguntou se ele sabia como era estar sempre sozinho. Enquanto Dumbledore adivinhava a origem das mensagens que vira no espelho de seu irmão, Credence deixou escapar sua frustração por sua família não ter tentado protegê-lo, ou mesmo encontrá-lo. Enquanto sua fênix voava, Credence usou seus poderes de Obscurus para quebrar e levitar as pedras da rua ao seu redor. Ele então atacou usando sua varinha, lançando um feitiço que Dumbledore desviou facilmente. O jovem avançou para seu tio, atraindo cada vez mais barulho dos prédios ao seu redor. Dumbledore desaparatou e reapareceu mais adiante na rua, onde Credence tentou derrubar um prédio inteiro sobre ele. Este movimento foi mais uma vez facilmente descartado pelo mago mais velho. Credence alcançou Dumbledore e o empurrou com a mão, as janelas e a estrada se estilhaçando enquanto ele avançava.
Dumbledore desaparatou novamente, e Credence seguiu em um bonde onde ele escorregou e mais uma vez tentou atirar em seu tio. Dumbledore desapareceu mais uma vez. Mas, quando Credence tentou segui-lo novamente, ele não conseguiu encontrá-lo. Quando ele se virou para tentar encontrá-lo, Dumbledore reapareceu atrás dele, apontando a varinha para a nuca. Dumbledore disse a Credence que as coisas não eram o que pareciam e demonstrou seu argumento usando seu Deluminador para revelar que eles estavam lutando em uma dimensão espelhada desde o início, um lugar envolto em sombras e que mostrava a rua em que eles estiveram abaixo de seus pés. Irritado, Credence tentou lutar contra Dumbledore novamente, mas seu tio desapareceu e reapareceu constantemente, nunca permitindo que nenhum de seus feitiços o atingisse. Ele calmamente expôs as mentiras de Grindelwald e finalmente apareceu completamente, permitindo que Credence o atacasse com um feitiço que ele facilmente desviou antes de repelir delicadamente seu sobrinho. Credence caiu sobre um reflexo de Berlim, enquanto sua fênix voava acima dele. Dumbledore ajoelhou-se ao lado de seu sobrinho e disse-lhe que Grindelwald havia mentido para ele sobre sua família, mas não sobre quem ele era um Dumbledore. Os fios do Obscurus de Credence se uniram mais uma vez e retornaram ao seu corpo. Dumbledore colocou a mão no peito de Credence e pediu desculpas pela dor que teve de suportar. Usando o Desiluminador mais uma vez, Dumbledore os devolveu à rua de Berlim em que estavam, onde Credence estava deitado em uma poça de neve derretida. Seu tio o ajudou a se levantar antes de partir silenciosamente. A caminhada do Quirrell. Devido aos sussurros sombrios em torno de seus motivos, Vogel anunciou que o processo eleitoral usual seria dispensado em favor da tradição antiga e outrora honrada de selecionar o Supremo Mugwump por meio da caminhada do Quirrell, a fim de dissipar qualquer dúvida de quem era o candidato digno, uma decisão tomada sob as ordens de Grindelwald para que ele se tornasse o sucessor de Vogel por meio de fraude desleal. Grindelwald tentou enganar a cerimônia controlando um Quirrell reanimado que ele havia matado dias antes e reviveu a besta usando necromancia. Ele se curvou a ele e após ser eleito, ficando ao lado de Lilton e Vicência Santos, Gerardo Grindelwald então torturou Jacob Kowalski com a maldição Cruciatus como punição por ter se apaixonado por Kenny Goldstein, uma bruxa e segundos depois declarou que sua guerra contra o mundo não mágico começou naquele dia. Credence Barebone logo chegou e expôs Grindelwald por trapaça. Sem saber exatamente o que Albus disse a Newt, Bunt Brodacre entregou com segurança o segundo Quirrell para Newt, citando o que ela havia dito antes, que ninguém pode saber tudo e o esquema de Dumbledore funcionou mostrando que Bunt teve o caso com o Quirrell o tempo todo, sem um exceto Albus sabendo. A cerimônia continuou e o segundo Quirrell selecionou verdadeiramente o próximo líder. Enquanto Vogel afirmava que o primeiro Quirrell era o verdadeiro, ele morreu novamente em seus braços. O segundo Quirrell foi então reconhecido como verdadeiro. Apesar de não ser candidato, curvou-se para Albus Dumbledore que se recusou a aceitar o cargo. Em seguida, selecionou uma segunda candidata, Vicência Santos. Grindelwald então tentou matar Credence com raiva, fazendo com que Albus e Aberforth Dumbledore interviessem. Como resultado, o pacto de sangue entre Dumbledore e Grindelwald foi quebrado, mais tarde sugerido por Dumbledore porque ele lançou para proteger enquanto Grindelwald lançou para matar. Instantaneamente, os dois magos duelaram, terminando em um impasse. Com todos reunidos se virando contra ele, Grindelwald declarou que não era e ainda não era inimigo deles, antes de pular de uma saliência fora do ninho da águia e desaparatar. Guerra Aberta, de 1938 a 1945. Apesar de Grindelwald ter perdido por pouco o cargo de Supremo Mugwump, ele só continuou a subir ao poder em toda a Europa nos anos que se seguiram. A guerra aberta entre ele e seus seguidores e seus inimigos começou na mesma época da eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939. Expulsão de Favley. Temendo que as alianças mundiais, particularmente as da América, França e Alemanha, estivessem perdendo a guerra, a comunidade bruxa buscou desesperadamente ajuda séria. 12 anos após o rally, o ministro britânico da magia, Hector Favley, foi demitido de seu cargo em 1939, por não tomar medidas adequadas para garantir a segurança na Grã-Bretanha. Ele foi então substituído pelo mais proativo Leonard Spencer Moon, que provou ser um ministro sólido no contexto da turbulência internacional, mas mesmo assim, o poder de Grindelwald já era grande demais para ser administrado por um único ministério naquele ponto. O terror da Europa por Grindelwald durou muitos anos, durante a Segunda Guerra Mundial dos Trouxas, que ele havia previsto anteriormente e tentou evitar para seus próprios fins pessoais. Queda de Grindelwald. No entanto, Albus Dumbledore formou uma reputação formidável como o bruxo mais poderoso da Era Moderna, que foi fortemente apoiado por milhões em toda a comunidade bruxa internacional.
Em 1941, praticamente todas as autoridades mágicas internacionais e estabelecimentos políticos imploraram para que Dumbledore interviesse. Eles acreditavam que ele era o único bruxo que não apenas igualava e superava Grindelwald em poder, mas também era a única pessoa que Grindelwald temia. Dumbledore sabia que tinha que lutar contra seu ex-melhor amigo, mas continuou empurrando o momento até apenas quando seria muito vergonhoso para ele adiar a ação por mais tempo, como o próprio Dumbledore disse. Enquanto isso, os acólitos continuaram seu reinado de terror, cometendo cada vez mais atrocidades e assassinatos, agora diretamente sobre trouxas inocentes. Foi também nessa época que Dumbledore conseguiu destruir o Pacto de Sangue, finalmente livre para enfrentar Grindelwald sem desculpas. Embora desconhecido para qualquer um na época, Albus demorou a lutar contra seu ex-melhor amigo, devido ao medo de que Grindelwald soubesse quem realmente lançou a maldição que assassinou Ariana Dumbledore em 1899. Dumbledore temia além de toda a imaginação possível que fosse ele quem acidentalmente a matou, e temia que Grindelwald expusesse e explorasse isso contra ele. No entanto, Albus não podia mais ignorar a anarquia de Grindelwald. As ações que Grindelwald e sua organização cometeram não apenas na Europa Central, mas também na América, mergulhou o mundo mágico em tal pânico e terror, que quase todos temiam que Grindelwald o destruísse completamente em seu desejo de poder. Assim, Dumbledore rastreou Grindelwald, finalmente confrontando no verão de 1945. A localização exata de onde eles se reencontraram depois de quase 47 anos separados não era clara. Isso resultou em um duelo lendário entre os dois maiores bruxos do século moderno, que acabou levando Grindelwald à derrota total. Aqueles que testemunharam o duelo descreveram como um dos maiores duelos da história. Dumbledore triunfou sobre Grindelwald, por ser, nas próprias palavras de Dumbledore, um tom mais hábil. Como resultado de sua vitória, Dumbledore também venceu e reivindicou a varinha das varinhas. Gellert Grindelwald, que aterrorizou o mundo mágico por muitos anos, foi capturado e detido na cela mais alta de Normengard, o castelo-prisão que ele mesmo construiu para manter seus próprios inimigos. Grindelwald foi condenado a permanecer lá pelo resto de sua vida, e todos os ex-presidiários foram libertados a seu pedido. Os acólitos sobreviventes foram dissolvidos e enviados a julgamento e condenados adequadamente ou desapareceram completamente sem deixar vestígios, para nunca mais serem vistos ou ouvidos novamente. Finalmente, o mundo mágico poderia viver em paz. A fama de Albus Dumbledore só disparou, e ele então retornaria a Hogwarts, onde substituiu Armando de Pé como diretor, uma posição que ocuparia até 1997. Enquanto o mundo queria que Dumbledore assumisse o cargo de Ministro da Magia, ele recusou, nunca mais confiando em si mesmo para exercer o poder novamente depois de contribuir para a morte de sua irmã. No entanto, Dumbledore foi empossado como Supremo Mugvamp da Confederação Internacional dos Bruxos e o bruxo-chefe do Vizsganoth. Ele também foi premiado com a Ordem de Merlin, primeira classe por sua derrota de Grindelwald. Assim, a Guerra Global dos Bruxos terminou. Consequências, de 1945 a 1998. Com Gellert Grindelwald derrotado e seus acólitos condenados, Alvo Dumbledore voltou para seu lugar em Hogwarts e eventualmente se tornou diretor até sua morte em 1997. Sua vitória nesta batalha seria publicada em seu cartão do sapo de chocolate. Muitos anos depois, o mais poderoso bruxo das trevas de todos os tempos, Lord Voldemort, se infiltraria em Normengard e interrogaria Grindelwald dentro de sua cela antes de assassiná-lo como parte de sua missão para a Varinha das Varinhas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!